Bom, agora vamos começar realmente as palestras, né? A primeira palestra do Raoni Duarte, que vai falar um pouco da biologia das abelhas, né? Principalmente para quem está começando, isso é muito importante, tá? Quero receber o Raoni aqui, lá da USP de Ribeirão Preto. Bem, gente, bom dia. Está todo mundo me ouvindo no fundo? Beleza. Bem, como o Celinho falou, eu sou lá de Ribeirão Preto, não sou natural de lá, mas me formei lá com o Spencer, lá na USP, no departamento de genética, onde a gente tem um trabalho forte com abelha sem ferrão por lá, né? Eu sou agrônomo de formação, fiz mestrado e doutorado com abelha sem ferrão, mais especificamente com algumas espécies de abelha sem ferrão, principalmente a borá, que é a Tetragona clavips. Vou mostrar alguma coisa aqui que tem um pouco mais de coisa com relação a borá, por causa do meu estudo mais específico com relação a essa espécie, né? Mas eu achei até interessante o Celinho me chamar para poder dar essa palestra, que é falar um pouco dessa coisa mais básica que é da criação para quem está começando, para quem ainda não tem muita intimidade com o conhecimento, com a atividade, né, para poder entender. Às vezes a gente fica cada vez aprofundando e cada vez mais longo no conhecimento e às vezes deixa um pouco para trás para quem está começando e gostaria de entender um pouco mais essa base de conhecimento, que é para saber como é que é realmente o bicho, né? Que bicho que é que a gente está trabalhando, né? Que são as abelhas sem ferrão, né? Então, aqui, abelha sem ferrão, né? Aí, sei, muita gente às vezes que já trabalha no ramo vai falar para alguém que nunca viu abelha, né? Não sabe muito de abelha, tal, fala assim: eu trabalho com abelhas sem ferrão, né? Fala assim: mas o que vocês fazem? Vocês tiram o ferrão da abelha, né, para poder mexer com ela? Eu falei: não, gente, tem que ir com calma, explicar, não é assim, né? São espécies nativas do nosso continente que naturalmente não tem ferrão, e tem várias espécies, né, que muita gente não conhece, né? E, ou seja, né, não sabe que existe isso, né? E esse cachorrinho também não sabia, tomou uma ferroada de uma abelha lá e se deu mal, né? E o que tem de abelha, né? Pensando em todas as abelhas, tá certo a pessoa às vezes confundir, pensar que por que será que uma abelha não tem ferrão? Porque boa parte das espécies de abelhas que tem no mundo, né, a maioria tem ferrão, né? Só um grupo específico que não tem ferrão, que são as abelhas sem ferrão, né? Por isso que elas têm esse nome, né? Então, pegando o grupo gigante lá, pegando a classificação zoológica, você tem uma tabelinha com um monte de nome complicado, né? Mas pegando aquela tabela zoológica de todos os animais, um pouco mais alto. Tá, melhorou agora? Tá bom, obrigado. Então, pegando toda a classificação zoológica dos animais, tem lá os insetos, e dentro dos insetos a ordem Hymenoptera, tal, enfim, tem lá essa família aqui, que é a família Apidae, né, que é onde estão todas as abelhas, né? Dentro dessa família tem algumas subfamílias, dentro dessa subfamília tem algumas tribos, e o que mais interessa aqui é essa tribo aqui, Apine, e dentro dessa tribo Apine tem lá Meliponina, né, que é da onde vem o outro nome que se dá para as abelhas sem ferrão, que são os meliponíneos, né, por causa desse nome dessa subtribo Meliponina. Aqui tem uma exemplificação um pouco maior dessa tribo Apine, que são as abelhas corbiculadas, né? Corbícula, para quem não sabe, o último par de pernas, todos os insetos têm 6 pernas, né? No último par de trás tem uma estrutura na perna da tíbia que é modificada, que tá para vocês verem aqui, ó, que chama de corbícula, que é onde as abelhas carregam, coletam recursos no campo e conseguem levar esse recurso de volta para a colônia, né? E aqui que elas carregam. O néctar elas levam por dentro, mas recursos como pólen, barro, até cera de outras colônias, resina, elas carregam, né, na corbícula. Então esse grupo aqui é o grupo das abelhas corbiculadas. Tem essas abelhas aqui, que é da subtribo Euglossina, que são as abelhas polinizadoras das orquídeas. Geralmente elas são bem coloridas, com essa cor chamativa, parece um pouco aquela mosca varejeira, né? Mas não é uma abelha. São abelhas solitárias que podem ter uma certa associação dentro do ninho com algumas outras fêmeas colocando um ovo dentro do mesmo local, mas não são necessariamente assim. Eu não sou especialista da área, então não vou me alongar muito.
Mas só para vocês entenderem o nome desse grupo aqui, que chama euglossina, porque glossa é a língua das abelhas. E essas abelhas têm uma língua bem comprida. Vocês podem reparar aqui nessa foto aqui de uma abelha que já está morta, do tamanho que é a língua, né? Bem comprida mesmo. Então, por isso que tem até o nome de um gênero também, que é euglossa. Aqui tem o grupo das bombinas, que são umas mamangavas que já são sociais, têm uma certa socialidade. E tem essas duas primeiras aqui, são espécies que são nativas do Brasil, pouca gente cria elas. E essa última aqui, a Bombus terrestres, é uma abelha que já tem uma criação até em escala industrial na Europa, que é uma abelha nativa da Europa. O pessoal vende e exporta essa abelha, principalmente para polinização em estufa de tomate, mas não só de tomate, mas principalmente por causa do tomate, porque essa abelha tem uma capacidade de vibrar a flor do tomate, e por ser uma colônia, o pessoal consegue recriar ela em laboratório e vender, e exporta até de avião. Aqui tem o grupo Apina, que tem principalmente a Apis mellifera, que é a abelha mais conhecida, africanizada, Europa, né? O pessoal conhece abelhas que vieram da Europa e vieram da África, e depois teve a sua certa mistura, né? Que é a abelha Apis mellifera. Tem outras espécies de Apis, né? Principalmente na Ásia, essa daqui, mais uma que está faltando aqui, mas são abelhas que são sociais, produzem mel, produzem bastante mel, e colônias grandes, bem populosas, e são as mais conhecidas, né? E aqui nosso grande grupo, que é do nosso seminário, que da nossa pesquisa, tudo mais, que é essa abelha sem ferrão, com um monte de espécies que a gente tem para conhecer, né? Com vários nomes científicos, por causa da sua diversidade que tem. Então, pegando as abelhas sem ferrão, onde que elas estão no mundo, né? Pegando um mapa mundi aqui e tal, dentro dessa faixa mais escura aqui, que é uma faixa que a gente chama de faixa neotropical, que é onde está distribuída a maioria dessas espécies de abelha sem ferrão. Tem aqui nas Américas, existe na África tem um pouco também, na Ásia também, no Sudeste Asiático aqui e na Austrália, tem algumas espécies. Só que a maioria dessas espécies estão aqui na América, tá? A maior diversidade de espécies de abelha sem ferrão do mundo está aqui, né? Para mim, isso aí eu considero uma responsabilidade muito grande da gente, de ter eventos desse tipo, de ter pesquisa com relação a isso, porque isso é nosso, né? Principalmente na Amazônia, tem a maior diversidade de abelha sem ferrão do mundo, né? Então, isso aí é uma responsabilidade para a gente cuidar disso, se informar sobre isso, para poder conseguir se conservar e manter esses bichos por aí, né? Aqui é só para ter uma noção da quantidade de gêneros de espécies de abelha sem ferrão que tem no Brasil. Uma quantidade bem grande. São mais de 200 espécies que existem no Brasil. E aqui, quando a gente pensa em abelha sem ferrão, para entender um pouco da diversidade, além desses monte de nomes complicados, foram dados por causa da diversidade dos vários aspectos biológicos das espécies, que são diferentes, né? Aqui é só uma demonstração básica da entrada do ninho, né? Quando a gente chega no ninho, o que a gente vê primeiro? É a entrada, porque as colônias têm somente uma comunicação com o meio exterior, né? E essa entrada é geralmente característico da espécie, né? Então, cada espécie tem um certo padrão que a gente pode facilmente reconhecer qual espécie que é aquela só olhando para a entrada. Se não der só para a entrada, talvez olhando a entrada e mais a abelhinha, que às vezes sempre tem uma abelhinha ali na frente, a gente consegue descobrir qual é a espécie. Mas isso aqui é só para ter uma noção, né? E quais locais elas nidificam, né? Onde que essas abelhas estão? Onde que a gente consegue ver essa entradinha, né? Principalmente em troncos de árvores que podem estar vivas ou mortas, né? Isso aqui, no caso, são duas borás, que eu estava explicando para vocês, que foi do meu estudo, que a gente transferiu de troncos que estavam lá no campus da USP, de Ribeirão Preto. E aqui dá para vocês verem mais ou menos a espessura que tem de tronco que elas escolhem para poder fazer o ninho. Ou seja, eram árvores grandes, que por uma ocasião ou outra ocorreu de ter um oco lá dentro, né? E tinham por algum buraco, algum orifício, ela conseguiu entrar lá dentro, porque não adianta ter o buraco e não ter como entrar lá dentro, né? E elas fizeram um ninho lá dentro, né? E essa cavidade, como todas as abelhas sem ferrão, elas não fazem o buraco para poder entrar. Elas já entram numa cavidade já pré-existente. Por alguma razão, seja ela qual for, tem
um buraco lá que elas vão fazer um ninho lá dentro, né? Elas não vão cavar um buraco igual uma formiga ou um cupim que pode fazer um outro tipo de coisa, né? Mas as abelhas sem ferrão só usam cavidades já pré-existentes. E dá para você também reparar da espessura que tem de tronco aqui. Eu medi isso no meu trabalho. Da Borá, no caso, girou em torno de 13, mais ou menos 13 centímetros de espessura de madeira onde que elas escolheram para poder fazer um ninho, né? Fora tronco, tem espécie que faz ninho dentro da terra, né? Mas como eu falei para vocês, elas não cavaram o buraco. Algum buraco já existia dentro da terra, que essas espécies foram lá embaixo e fizeram ninho, né? Esse aqui é um desenho esquemático dessa primeira espécie aqui de paratrigona, que também é chamada de jataí da terra, que aqui tem o solo, por exemplo, aí tem um canal e lá embaixo que está o ninho, né? Na profundidade, lá embaixo. Tem essa entradinha aqui, específica, uma abelha bem pequenininha, bem dócil, mas não tem só ela, tem a geotrigona também, a trigona recursa, a melípona quinca fasciata e essa suarziana aqui, que são abelhas que podem quase exclusivamente fazer os ninhos dela dentro da terra, tá? Um buraco que já existia. Tem também a abelha que faz ninho em cupinzeiro, né? Em cupinzeiro que às vezes tem que estar ativo, senão elas não sobrevivem. Esse aqui é um desenho esquemático da Partamona. Partamona é um gênero de várias espécies que é chamado popularmente de boca de sapo, por causa dessa entrada aqui que parece, né? Um bocão no sapo aberto. Aqui é um esquema, aqui seria essa boca do sapo, quando tem a entrada do ninho. Pode ter alguns locais que as abelhas deixam meio que para disfarçar os inimigos naturais, alguns potes vazios, tudo mais, para depois ter uma entrada específica para o ninho e para a área de alimento, né? E tudo isso aqui é o cupinzeiro. E aqui é uma foto que também foi tirada num cupinzeiro, né? E tem uma outra espécie também que é curiosa, diferente dessa, que é essa daqui, que é a Scaura lactitarsis. É uma abelha bem pequenininha também. Tem um tubinho de entrada que ela faz, você consegue ver esse tubinho aqui. Ela faz necessariamente dentro dos cupinzeiros, que são arborícolas, que estão os cupins que tem em árvore. E esse daqui, no caso, o cupim tem que estar ativo. Se o cupinzeiro estiver morto, a abelha morre também. Então ela precisa dessa associação para conseguir viver, né? E é muito curioso que às vezes a gente acha lá a abelha. Aqui é a entradinha dela, vocês conseguem ver? A entradinha é um tubinho bem pequenininho. E além de ter lá o cupinzeiro, ter a abelha, tem ainda uma maritaca fazendo um ninho lá naquele cupinzeiro, né? Então tem lá uma associação completa de bicho lá para a gente se divertir em ver essa diversidade de bichos, né? Fora cupinzeiro, também tem abelhas que não são dependentes de cavidades. São abelhas que fazem um ninho externo, né? Elas mesmas acham um lugar lá e fazem um ninho, né? Elas coletam um monte de tipo de recurso para fazer essa maçaroca que elas fazem aqui. Tem bicho morto, tem resina vegetal, tem terra, tem barro. Tem uma montoeira de coisa para elas conseguirem fazer isso aqui. Essa foto aqui em cima, essa aqui, gente, pode parecer tudo uma mesma espécie, só que são 3 espécies diferentes, tá? Eles fazem um ninho parecido, com essa estrutura parecida por fora, mas cada uma é um bicho diferente. Essa primeira aqui em cima é a famosa Irapuá, né? Às vezes até quando a gente fala assim, eu trabalho com cabelo sem ferro, aquela que enrola no cabelo, eu falo assim, no meu acho que não consegue enrolar muito, né? Porque não sobrou muito para enrolar aqui, né? Mas essas aqui todas enrolam no cabelo, né? Tem um monte de espécie pretinha que enrola no cabelo. E aqui tem uma demonstração de só 3 tipos, né? Só 3 espécies. Essa primeira aqui é a Irapuá. A Irapuá, o curioso dela é que uma das coisas que dá para você identificar, talvez para conseguir saber qual espécie que é, olhando para um ninho desse tipo aqui, é saber que elas às vezes fazem numa forquilha, né? Faz numa estrutura que tem uma forquilha assim, tal, ela faz um ninho por cima, mas bem do jeito que está ali. Essa foto aqui eu tirei lá na Serra da Canastra, que não é muito longe daqui, né, para quem mora aqui na região, lá no topo do Parque Nacional, né? Lá não tem muita árvore, né? Não tem muita árvore grossa que poderia chegar a ter um buraco lá dentro para poder fazer um ninho. Então, espécies como essas, que são independentes com relação a ocos, conseguem se dar melhor num ambiente desse tipo, né? Então, essa aqui estava bem perto até do caminho, assim, eu consegui tirar essa foto. Essa daqui é uma outra espécie que chama popularmente de guaxupé, tá? Todas essas são no gênero Trigona, tá? Essa aqui é a Trigona spinipes,
trigona hialinata, e essa aqui é uma trigona que a gente não sabe a espécie por enquanto. Essa daqui é a guaxupé. Ela faz, aqui no caso ela está num ambiente urbano, né? Está num beiral de uma casa, né? Num edifício. Só que em regiões naturais ela faz geralmente em paredão de pedra, né? Então ela não faz em uma forquilha aqui igual a Irapuá. Ela geralmente faz num paredão, assim. Então como se pegasse uma bola de papel machê e jogasse na parede assim, tá, e gruda lá, mais ou menos desse tipo que ela faz. Claro que elas não fazem assim, né? Mas ela geralmente tem uma estrutura lateral por onde que ela gruda para poder fazer o ninho. Aqui no caso também tem um beiralzinho por cima, mas sempre tem uma parede igual elas grudam, né? Que também é similar com essa espécie aqui. Essa aqui é uma espécie amazônica, que uma época que eu fui lá para Belém, que eu fiz um estágio lá, isso aqui é no campus da Embrapa de Belém, e tem esse ninho lá de uma trigona que a gente não sabe exatamente qual espécie que é, porque ela tem tanta espécie que a gente fica até meio doido lá, para conseguir identificar cada uma, né? Nessa época aqui ainda tinha um pouco de cabelo também, né? E esse daqui a gente tirou a foto e eu já saí correndo porque já grudou um monte de mim, tinha que sair correndo porque começaram a me morder toda, porque essas espécies são bem defensivas, né? E tem, é claro, o ambiente urbano, né? Tem muita espécie que se adaptou aos vários tipos de orifícios que tem no ambiente urbano, né? A jataí, principalmente, é uma que se adaptou muito, então qualquer murinho aí você consegue ver jataí, né? Geralmente aqueles blocos de cimento que tem aqueles dois ocos dentro, né? Elas adoram aquilo lá, não sei porquê. Daqui a pouco vão até inventar umas caixaíscas só com tijolo, né? Então tem cano, tem chão, tem cada buraco que a gente já viu a abelha é uma coisa incrível, né? A borá, por exemplo, é uma abelha que eu trabalhei bastante no doutorado. Eu achei uma no chão, tem um buraco que parece como se fosse um buraco de um bueiro, mas é um buraco onde passava um fio, coisa assim e tal, que tinha um diâmetro mais ou menos desse tipo assim. E a abelha entrava por um cano que ia mais ou menos um pouco maior que assim. Ela entrava para lá e fazia um ninho embaixo do chão. Sabe? Uma coisa que a gente nunca imaginava. Eu tirei dentro de uma chaminé também, uma borá, né? Além dos montes que eu tirei em tronco, né? Então, só para vocês verem a diversidade de buracos que elas encontram lá, acham interessante e fazem um ninho lá dentro, né? Então, isso aqui é um ambiente rico. Um ambiente urbano, apesar de não ter floresta, pode ser um ambiente rico em relação a locais de nidificação. Aí, quando a gente abre a colônia lá dentro, o que é que a gente vê? Né? O que tem lá dentro? Né? Esse aqui é um desenho básico, um esquema básico do ninho de abelha sem ferrão. O que ele tem aqui? Principalmente, começando, o orifício de entrada, que é o que a gente vê, né? Porque a gente vê do lado de fora, que é a única forma de comunicação dela com o meio exterior, né? Tem lá o seu ornamento na porta de entrada, que é típico para cada espécie, né? Sempre, na maioria das vezes, sempre tem uma abelhinha ali, pelo menos uma ou mais abelha que fica sempre de guarda ali, olhando quem está chegando, quem está saindo e tal. E tem, para dentro, um tubo de entrada ou um túnel de ingresso, que ele geralmente é compridinho, nunca é curtinho igual desse tipo assim. Ele tem lá por volta de uns 5 a 10 centímetros, vai depender um pouco da espécie, de onde que ela está nidificada, mas sempre elas fazem um túnelzinho. Esse túnelzinho serve para defesa delas, porque se um inimigo natural for entrar por ali, vai esbarrar com um monte de abelha no meio do caminho, que ajuda a se proteger, e também para a entrada de luz, né? Geralmente esse túnel não é reto, geralmente tem alguma curva assim tal que impede também que a luz entre aqui dentro, porque tudo isso aqui é escuro, né? Totalmente escuro. Então as abelhas vivem boa parte da vida delas no escuro, né? Só depois de uma certa idade que elas podem sair para o campo e ver a luz. Se o orifício for maior do que elas necessitam, elas dão uma fechada. Pode ser embaixo, pode ser em cima, depende do buraco que elas estão, né? Então elas pode fechar só numa lateral. Eu já vi numa caixa, por exemplo, que era muito grande, mas a jataí fez uma capa de própolis assim, né? Dependendo da espécie, ela pode usar própolis, pode usar barro também misturado com própolis, e vai fechar essa entrada e vai formar o ninho aqui dentro. Então, o que a gente tem aqui no coração da colônia, que é a área de cria, tá? Esse aqui é um desenho esquemático para boa parte das espécies, mas eu vou mostrar um pouco as diferenças que tem entre mais ou menos a boa parte delas também. E toda essa estrutura que tem aqui interna é formada por cerume, que é uma mistura de cera que as abelhas mesmas produzem através de
das glândulas que tem no abdômen, produzem as plaquinhas de cera, misturam essa cera com a resina vegetal que coletaram no campo e fazem o que a gente chama de cerume. Por isso que se dá o nome de cerume, não necessariamente só de cera, né? Que nem a Apis mellifera, por exemplo, que a estrutura dela, né, é só de cera, não tem misturada a resina. Então tudo isso aqui é feito de cerume. Então o que tem aqui no meio é onde está a rainha, botando o ovo, nas células de cria, onde toda abelha nasce, e a rainha está botando o ovo. E aqui é a parte mais importante, tem geralmente as células de cria são dispostas na forma de discos ou favos, que são horizontais, sobrepostos um em cima do outro. E toda essa área de cria é rodeada por um que a gente chama de invólucro, que são algumas camadinhas bem finas de cera, que são várias camadas, cheias de buraquinho, onde as abelhas conseguem passar pelo meio do caminho lá, que serve para proteger e principalmente manter a temperatura da cria aqui para o desenvolvimento das larvas, porque tem que ter uma certa temperatura, porque senão as larvas podem morrer e não se desenvolver, e não virar uma abelha depois, no final das contas, né? Então, tem esse invólucro aqui. E ao redor do invólucro são os potes de alimento, né? Tudo isso feito de cerume. E os potes de alimento são geralmente ovais, para boa parte das espécies, vai variar o tamanho para cada espécie, mas sempre está separado um pote com pólen ou pote com mel, né? Elas nunca misturam os dois. Isso aqui é um desenho básico, né? Do como é que funciona um ninho lá dentro. Aí se a gente olhar lá dentro da célula de cria, como é que acontece aquilo lá? Como é que nasce uma abelha, né? O que elas fazem? As abelhas nutrizes fazem um alimento larval. O que é isso? As abelhas comem um pólen, comem um pouco de mel, depois regurgitam um alimento riquíssimo em proteína e com energia também, e colocam dentro da célula de cria, né? A célula de cria, ela primeiro começa sendo construída igual essa daqui, começa a ser construída de cera, até chegar a um certo ponto, aí as abelhas começam a colocar o alimento larval. Começa a encher, até chegar num ponto onde a rainha acha que está interessante, ela fala assim, dá licença, vou aqui, vai lá e põe um ovinho, né? Simplesmente assim. As operárias que estão ali rodeando, vê o ovinho, ela pôs o ovo, vai lá e começa a fechar. E fecha, faz uma capinha por cima, e fecha, como boa parte desses daqui que vocês conseguem ver aqui, ó, são todas as células de cria que já foram fechadas, e deixa lá. Elas fecham. Daquele ovo vai nascer uma larva, vai eclodir uma larva, essa larva vai comer todo aquele alimento larval que tem lá dentro, vai comer, crescer. Depois de comer tudo, ela vai defecar, vai tecer um certo casulinho, parecido com uma borboleta faria, né? As borboletas fazem. Depois de tecer certo casulinho, vai se transformar, vai entrar em metamorfose, para se transformar numa abelha adulta, vai diferenciar todas as estruturas, vai formar a cabeça, vai formar as pernas, a asa, o abdômen, todas as partes dela vai se transformando, vai se pigmentando e no final das contas vai nascer uma abelhinha, né? Uma abelhinha bonitinha, perfeita, com todas as estruturas de uma abelha adulta normal. A partir daí ela não cresce mais, ela pode mudar de cor, adquirir algumas pigmentações, começar a aprender a voar, para conseguir mexer os músculos, mas ela não cresce mais, ela só cresce nessa parte de larval. E daqui, então, nasce o adulto, né? Então, esse tempo que demora do ovo até adulto, aqui tem alguns dias aqui, mas não é necessariamente isso aqui, vai de acordo com cada espécie, vai mudar isso. A borá, por exemplo, que a gente estudou lá na USP, o Ivan fez um trabalho disso em laboratório, ele viu que o ovo da borá, no caso, demora por volta de uns 7 dias para eclodir. E no adulto, no final das contas, demora uns 55 dias, por aí, né? Por volta disso. Então, dá quase 2 meses para nascer uma abelha, né? Desde o ovo até o adulto, né? E as células de cria geralmente elas são dessa forma aqui, que são, como eu falei para vocês, são favos, que são horizontais e sobrepostos um em cima do outro. Nessa sobreposição, claro que elas não colam um em cima do outro, porque pode deixar um espaço onde as abelhas podem andar embaixo desses favos, por isso que tem esses pilares aqui, que fazem com que eles tenham uma certa distância de um com o outro, né? E como que elas fazem o crescimento desses favos, né? Geralmente tem essa foto aqui, ó, começa com um, né? Lá embaixinho começa com um, que faz
depois elas vão crescendo ao redor, vai fazendo outros em volta, outros vai crescendo para a lateral. Depois de chegar a um certo ponto, vai começar a fazer em cima, faz os pilarzinhos, tá, e começa a fazer em cima, começa a fazer. Aí começa a subir, às vezes pode estar montando mais de um, que nem está aqui. Todos esses lugares onde vocês verem que tem as células de cria aberta, são as células que ainda não foi colocado o ovo, muito menos o alimento larval. Então está tudo novo ainda. Elas vão crescendo, vai crescendo para laterais e para cima. Aí vai crescendo, chegando a um certo ponto lá em cima, que já deu tempo daquelas primeiras que foram colocadas lá embaixo nascer, né? Então, depois que nasce aqui, as abelhas limpam tudo que tem lá, recicla tudo, aproveita o que dá para aproveitar, aproveita a cera, o que é lixo, joga fora, desmancha tudo, depois começa tudo de novo, outra leva de favo novo. Então, isso aí, eternamente, está nascendo a abelha, estão desmanchando tudo e está vendo outra leva nova por baixo, né? Isso aí, eternamente fazendo esse ciclo, né? Que é de baixo para cima. Isso aqui para todas as abelhas, sem ferrão. Acho que isso. Então, eu vou falar do helicodal que eu tinha esquecido. E esses favos, geralmente, a maioria das espécies são sobrepostos, né? Um disquinho em cima do outro, tal. Só que tem algumas espécies que fazem dessa forma aqui, que é uma forma espiral, ou seja, não é exatamente um em cima do outro. Elas crescem pela lateral e vão crescendo como se fosse uma rampa, assim, ó. Vai crescendo e subindo. Então, se for ver, é um só, né? Que está conectado ele com todo com uma rampa, como se fosse uma rampa daqueles estacionamento grande que tem vários andares, né? Que é uma rampa que ela vai crescendo pela lateral, assim do jeito que está aqui, ó. Vai crescendo para cá, vai se moldando e vai subindo, né? Tem algumas espécies que são obrigatoriamente assim. Borá, por exemplo, que é a tetragona, todas as colônias que a gente abriu, os discos são assim. Essa aqui na foto, por acaso, é uma jataí. Mas nem toda jataí é assim, na maioria não é assim. Mas no caso, essa daqui é. Porque aí já é outra discussão, né? Mas tem algumas espécies que é obrigatoriamente assim. A borá não é jataízão? Tem gente que chama borá de jataízão também. O nome popular vai de acordo com cada região, né? Mas a espécie é a Tetragona clavips, que é a espécie que a gente chama de borá. Mas tem outras espécies que também se chamam de borá, também, que são do mesmo gênero também, né? E fora esse helicoidal, para complicar um pouco mais, esse desenho de baixo aqui são os favos sobrepostos um em cima do outro, né? Mas tem espécie que faz desse jeito aqui, ó. Parece uma certa bagunça, uma coisa meio aleatória assim tal, que a gente chama de cria em forma de cacho, que parece um cacho, né? Isso aqui é tudo cria. Cada bolotinha dessa daqui é uma célula de cria que é onde vai se desenvolver uma abelha. E essa daqui também é um pouco parecida com essa, mas é quase como se fosse um intermediário, porque às vezes tem uma certa ordem, né? Tem alguns favos que estão com uma certa irregularidade e tal, tem uma junção, mas não é necessariamente bonitinho igual esse daqui, né? Então tem essa variação de acordo com a espécie, né? Mas a maioria é desse jeito de baixo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês as espécies que formam desse tipo aqui, tá? Determinação sexual, né? Dentro daquela célula de cria lá, como é que a gente sabe o que é que vai nascer abelha, macho, o que vai nascer fêmea, o que vai nascer operária, rainha, como é que acontece isso, né? O sistema de determinação sexual que a gente chama de todas as abelhas, não só as abelhas, mas por parte desse grupo, que a gente chama de haplodiploidia, né? O que significa isso, né? Significa que os machos, para nascer macho, a rainha coloca um ovo que não tem a participação de um espermatozoide, é um ovo não fecundado, dá origem ao macho, que ele é haploide, ou seja, ele só tem uma carga genética, né, só um N. E os ovos que forem fecundados com espermatozoide tem uma carga 2 Ns, são diploides e eles se tornarão fêmeas. Dessas fêmeas podem ser operárias ou rainhas, né? Simplesmente assim, né? Por isso que chama haplodiploidia, ok? E dentro das fêmeas, como é que faz nascer aquele ovo lá de fêmea? Vai ser rainha ou operária, né? O que vai fazer com que o mesmo ovo, né, pode virar uma abelha desse tipo aqui ou uma abelha desse tipo aqui, né? Ou seja, uma rainha, né? Vamos lá então.
Aí que começa a ficar interessante aqui, que é a determinação de castas, né? Casta essa é rainha ou operária. Aí tem um primeiro grupo, que é o mais simples, que é do gênero Melípona. Só do gênero Melípona que acontece isso, são várias espécies de Melípona, mas todas elas acontece isso, que tem um fator genético que faz com que aquele ovo seja rainha ou operária. Então o que acontece aqui, que todos os ovos aqui todas as células de cria são iguais, só que até 25% do que nasce aqui, nasce rainha. Tá? Então todo favinho que você encontrar de uma melípona lá dentro, vai nascer uma rainha. Né? Tem rainha nascendo todo dia lá, praticamente. Só que só uma rainha sobrevive, né? Só uma rainha perdura no ninho lá. Então o que acontece? As rainhas, elas matam. Tá? O que tem de sobra lá, mata tudo. Tá? É meio triste falar, pô, botando um monte de rainha, que desperdício, né? Mas é isso que acontece. São milhões de anos de evolução, não vou discutir com esses bichos, né? Mas o que acontece é isso. Então, se a gente pegar um favinho, por exemplo, de uma melípona e abrir, quando está prestes a nascer, que as pulpas aqui estão começando a se pigmentar um pouco, consegue já ver a coloração do olho, que é o que começa primeiro. Vocês veem aqui, ó, que onde tem esses bichinhos que tem os olhinhos menores, onde tem os olhos menores, que são as rainhas, onde vai nascer a rainha. Então, está tudo meio aleatório aqui, porque é o fator de genético, a rainha não escolhe na hora que ela está pondo o ovo. Pelo menos a princípio a gente acha que não, né? Mas onde tem essas abelhas com olhos maiores são as operárias, onde tem esses olhinhos pequenos são as rainhas que vão nascer, né? E elas têm esse jeitão aqui, ó. Tem um tamanho bem parecido uma com a outra, né? Porque elas nascem de uma célula de mesmo tamanho. A rainha é até um pouquinho menor, tem um abdômen até um pouquinho menor quando ela nasce, né? Porque ela ainda está virgem. Mas depois ela cresce e fica bem maior que uma operária depois de fecundada, né? Mas assim é um aspecto meio geral delas aqui, né? Isso dentro de melípona. E quais espécies de melípona que a gente tem natural na nossa região, para vocês saberem qual espécie que tem esse jeito, né? Essa forma de determinação de como que nasce uma rainha é muito importante, principalmente quando a gente vai fazer uma divisão, uma multiplicação, né, de uma colônia artificial, que para poder pegar o favo, para poder nascer uma rainha, né? Então, qualquer favo de mandaçaia ou qualquer outra espécie que eu vou mostrar para vocês aqui, vai nascer uma rainha. Então, é muito fácil conseguir multiplicar, pelo menos com esse, quando a gente está se preocupando com isso, como que vai nascer uma rainha daquela colônia, né? Então, das espécies que a gente tem nativa na nossa região aqui, vou falar de algumas, né? Principalmente a mandaçaia, né? Que é uma espécie que tem natural aqui, desde o sul até aqui em Minas. Muito fácil de criar. Tem a manduri, que é uma das melíponas menorzinhas que tem, ela é bem pequenininha, mas apesar disso ela faz uns potes bem grandes. Não é uma abelha muito fácil de encontrar aqui na nossa região assim naturalmente, né? Só basicamente em criadores. É a melípona marginata. Tem a tujuba, que tem gente que chama ela de uruçu amarela também, porque ela é toda amarela, né? Esse nome tem a ver com o amarelo também do nome indígena. É a melípona rufiventris, é uma abelha muito boa de trabalhar, porque ela é muito produtiva, está em perigo de extinção. Quem tiver dela, cuida muito bem dela como se fosse filho seu, porque esse bicho aqui vale a pena criar, tá? Ela tem aqui em Minas, essa região daqui de Franca aqui e tal, é a região dela, para Ribeirão e tudo mais, principalmente nessa transição com o cerrado aqui. Tem a guaraipo, que é uma outra espécie também que é nativa da região, apesar de ter algumas outras subespécies que correm também no sul. É uma abelha que gosta de lugar úmido, geralmente tão não popular que se dá para ela é pé de pau, porque ela gosta de lugar mais perto da árvore, que faz um ninho mais perto do chão, lugar mais úmido, então ela gosta de uma umidade, tipo mata ciliar, beira de rio, tudo mais. E o curioso dessa espécie aqui, que essa foto aqui não é montagem, isso aqui não é Photoshop, é a única espécie que tem relatado que pode ter mais de uma rainha ativa na colônia, né? E elas são lá ativas iguais, elas não competem uma com a outra, elas fazem a mesma função. Pode ter mais de uma, né? Ou seja, não são necessariamente duas, pode ter 3, pode ter 4, até 5, né? Que já ouvi falar. E elas botam ovo igual às outras, né? Sem briga. Pelo menos a gente acha que não tem briga, né? Vai saber se não tem um arranca-cabelo depois lá. Então, fora as melíponas, tem uma outra determinação de como que vai nascer uma rainha, que é por um método, fator alimentar, ou seja, que é o que ocorre com as demais espécies, tá? O que acontece?
tem aqui uma célula de cria normal, as abelhas constroem uma célula bem maior em tamanho, em altura, para poder caber uma quantidade bem maior de alimento larval. É o mesmo alimento larval que tem aqui dentro, tem aqui, só que numa quantidade bem maior, que pode chegar até 7 vezes mais. Então aquela larva que nasce aqui dentro vai comer muito mais alimento larval do que as outras. Então por isso que ela vai desenvolver todo um sistema reprodutivo no abdômen e vai poder se tornar uma rainha. Tá ok? Aqui tem uma foto para vocês verem como é que é ao vivo. Você quer uma jataí? Vocês veem a diferença de tamanho, né? A gente vê um esquema é uma coisa, mas a gente vê a foto, vê ao vivo é diferente, né? Vocês verem aqui como é que é, ó, o tamanho que tem uma célula de cria normal e o tamanho de uma realeira, né? O casulo real, que se dá o nome dessa célula de cria diferenciada que vai desenvolver uma rainha virgem. Então, quais as espécies que a gente tem nativa na nossa região aqui que fazem esse tipo de realeira para poder nascer uma rainha, né? A mais comum é a jataí, né? Então, voltando a falar para vocês de novo, então isso é muito importante quando a gente vai fazer uma multiplicação de uma colônia, a gente tem que pegar favos de cria que tenha realeiras. Desculpa, gente. Para poder nascer uma rainha, porque se a gente leva um favo lá que vai nascer a abelha que não tenha uma realeira, não vai ter rainha para poder aquele enxame para frente, né? Então tem aqui a jataí, que é a mais comum, está aí na cidade, no ambiente urbano, está por tudo aí, a abelha cosmopolita está desde a Argentina até o México, uma espécie que está por tudo aí, né? Então a abelha que, para quem está começando, eu sempre recomendo começar com jataí, que é uma abelha fácil de arranjar, fácil de conseguir, inclusive com caixa-isca. Vocês vão aprender com os pensa aqui como é que faz uma caixa-isca nas oficinas, vai ter depois. É o que mais pega nas garrafas. Então a abelha é muito fácil de trabalhar e tem um excelente mel, que eu fiz minha pesquisa até de doutorado com isso e tem uma atividade antimicrobiana muito interessante. Fora a jataí, tem a iraí também, adaptada em ambiente urbano, muito fácil de criar, muito dócil. Temos também essas duas espécies de Scaptotrigona, que tem nativa da nossa região. Eu botei uma do lado da outra para vocês verem um pouco a diferença que tem de uma com a outra. São ambas boas produtoras de mel. Tem essa aqui que é a tubuna, que o nome popular é uma coisa meio complicada, porque cada um chama de uma coisa, né? Mas tem a tubuna ou mandaguari e a canudo. O que tem de diferença principal delas? Porque o túnel de ingresso, o tubo de entrada delas é muito parecido, tá? Tem uma coloração bem parecida, tal. Geralmente essa espécie aqui é um pouco mais cornetado, mas às vezes pode dar uma certa dúvida. Esse daqui geralmente é um pouco mais fechadinho, assim, um pouco mais comprido, porque isso é mais parecido como se fosse um canudo. Mas se tiver dúvida, pega a abelha para ver, né? Aqui dá para ver bem, a tubuna tem a asa preta. Ela é um pouco maior que essa daqui. Se tiverem as duas para poder comparar, você consegue ver que essa da esquerda lá é um pouco maior. Só que essa aqui tem a asa marronzinha, né? E essa aqui tem a asa preta. Basicamente isso que é o mais fácil de conseguir identificar uma da outra. Tem a borá, né, que eu falei várias vezes para vocês, ó, com favo em espiral. A Tetragona flavus, uma abelha muito produtiva de mel, mas para quem está começando, eu não recomendo começar com ela, porque ela tem muita coisinhas, melindres dela que dificultam um pouco a criação, tá? Eu bati cabeça com isso no meu mestrado, depois no doutorado já estava um pouco mais aprimorado, consegui entender as dificuldades que se tem de criar essa espécie, mas no final das contas eu consegui colher bastante mel. Mas comecem com a jataí, tá? É a recomendação que eu dou, pelo menos. A borara dá muito trabalho com florídeo, com unidade de transferência, tal, ela é bem difícil de criar. E as mirins, também outras espécies muito fáceis de criar, também muito adaptadas ao ambiente urbano, que é do gênero Plebeia, que tem várias espécies por aí. Essa aqui, por exemplo, são duas espécies diferentes. E aqui também tem uma realeira, vocês conseguem perceber aqui que a célula é bem maior, que está aí na informação, tá? E fora isso, para complicar um pouquinho mais, porque as abelhas têm que ter uma coisinha um pouco mais diferente, para entender que são a determinação de caça que acontece em espécies que fazem aquela cria na forma de cacho, né? Como que elas fazem isso? Também é por uma maior quantidade de alimento, só que o sistema é um pouquinho diferente. O que elas fazem? As abelhas constroem uma célulazinha normal aqui, mesmo tamanho que todas as outras, com a mesma quantidade de alimento, e a rainha põe um ovo lá, nasce uma larvinha. Quando elas querem fazer uma rainha, elas adicionam uma outra
célulazinha adjacente àquela lá, só com alimento e sem ovo, tá? E essa larva, ao comer esse alimento aqui, ela vai perceber que tem uma outra célula do lado ali com mais alimento e vai entrar lá dentro e vai comer aquela quantidade maior de alimento e vai acabar formando um casulo bem maior, onde vai se desenvolver uma rainha, tá? Isso aqui também é quantidade de alimento, só que é um pouquinho diferente, né? Só para vocês entenderem. E algumas espécies que tem desse tipo aqui na nossa região, tem essa aqui que é a lambiolhos, uma abelha bem pequenininha, muito bonitinha, cabe numa caixinha mais ou menos desse tamanho assim, o ninho dela bem pequeno. E um detalhe que vocês podem ver aqui que não tem invólucro, que é aquela capa de cera que eu falei para vocês que tem em volta da cria. Essas espécies aqui não fazem isso, é tudo pelado ali, tá? Tá tudo ali. Aqui são os potinhos de mel, de alimento, e aqui é a cria, tá vendo? Uma cerinha bem clarinha, meio dourada assim. Essa abelha é linda de ver. Não dá para você colher mel dela, né? Porque é muito pequenininho, é só para olhar. A não ser que se a gente for um bicho desse tamanho assim e tal, a gente consegue colher mel de lá, porque nós aqui não esquece, né? Tem as marmeladas, tem essa espécie aqui que é a marmelada preta, que ela é difícil de ver por aqui, mas ela é nativa da nossa região, que também faz a cria na forma de cacho. Essas espécies de Fresomelita têm a tendência de fazer os postes de pólen não ovais, igual eu falei no começo para vocês, mas faz como se fossem umas torres bem compridas, assim, então onde elas colocam o pólen meio estocando ali, talvez subindo. É Fresomelita silvestre. Aí tem essa outra Fresomelita que é a mais comum, que é a marmelada, ou moça branca, também chamada, que ela tem esse nome de marmelada porque elas usam muita resina, colam muito a resina em volta da entrada da caixa, onde a colônia está nidificada, né? E tem algumas abelhas que ficam de guarda na entrada ali, com muito própolis na corbícula, que usam esse própolis para poder grudar em qualquer tipo de inimigo natural que pode estar aparecendo lá. Inclusive a gente, quando a gente vai aparecer lá e dar uma olhada, dar uma verificada lá, vai vir grudar um pouco dessas abelhas na gente e vai grudar a própolis no nosso braço, tá, no espelho do braço, na cabela, no cabelo e tudo mais, se não usar máscara, né? Para mel eu não diria que era muito produtora, não. Eu acho que... isso vai depender do lugar, do manejo, né? Mas por volta disso. Moça branca, Uhum. Sim, isso, Olha, eu não sei te dizer. Não, porque isso aí, eu até fiz no meu doutorado, eu fiz uma pesquisa só que eu não incluí a marmelada, então não sei te dizer para comparar uma com a outra no mesmo local, né? Então isso vai diferenciar muito. E o engraçado da marmelada também é que o mel dela é um dos méis mais diferentes de todas as abelhas sem ferrão que tem, né? Porque boa parte dos méis das abelhas sem ferrão ele é bem mais aguado, né? Tem mais água, né? Esse da marmelada não, ele é bem denso, sabe? Ele é bem grosso, não escorre, se virar assim ele não escorre, fica quase como grudado, às vezes até um pouco mais denso que o de apis. Ele é bem denso mesmo, sabe? A concentração de água é bem menor. Então, mas eu nunca vi nenhum trabalho também falando da produtividade de mel de marmelada. Até hoje eu nunca li. Pode existir, mas eu não vi. Então isso aí também não existe pesquisa. Eu fui o único que fiz, acho que a pesquisa assim prática para poder saber disso. Eu cheguei, nossa, estou até esquecendo o número, em volume assim, mas acho que não chegou não chegou, acho que a 2 litros por colônia num ano, né? Não chegou a isso, foi um pouco menos, assim, 1.800 por aí e tal, né? Mas eu fiz uma colheita só, tal, então isso aí tem que aprimorar um pouco mais a pesquisa para poder chegar num dado mais concreto, assim, né? Mas é uma abelha que vale a pena. Eu colhi meio balde, colhi 9 litros de mel dela com 5 colônias. Isso uma vez só no ano, eu podia ter colhido mais. Não. Cada espécie tem suas particularidades. Sabor, aroma. Pode ter uma certa semelhança, às vezes, de acordo com a região, se for dentro da mesma região, mas tem a sua particularidade da espécie, né?
Isso é bem, que diferencia bastante, né? Então, gente, depois, como é que acontece, a última coisa que eu vou falar para vocês, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos aí, que é como é que acontece a reprodução das colônias, né? Como é que elas fazem para fazer uma nova colônia em algum lugar, né? O que elas fazem? Depois que o enxame está bonito, cresceu, tem época de florada, cresceu, está forte, cheio de cria e tudo mais, elas decidem, tá? Vou fazer assim porque não tem uma assembleia, não tem, né? Não tem votação e tudo mais, isso aqui chega uma hora que elas vão formar um novo enxame, né? E saem algumas batedoras procurando locais de identificação. Pode encontrar a sua garrafa, né? Pode encontrar um buraco no chão, pode encontrar um monte de coisa, né? Mas elas encontram um lugar, no final das contas, encontram lá e, né, decidem que aquele lá é o lugar que vai ser o local novo para a nova colônia. Então eles decidem, isso aqui no caso é um esqueminha, né, de um tronco. Depois de decidido, vem umas abelhinhas, começam a dar uma geral lá dentro, né? Como eu falei para vocês, elas não cavam o buraco, né? Procuram um buraco que já existe. Mas elas podem dar umas mordidinhas, umas beliscadas, tal, elas dão um trato geral naquele orifício lá para poder alocar um ninho lá dentro. Começam a fazer uma certa limpeza, leva o facão, leva a enxada, leva o rodo, a vassoura, o balde, leva tudo lá para poder dar uma geral primeiro lá. Começa a dar uma rebocada com própolis, tal, faz o tubo de entrada também. E aos poucos começam a trazer alimento, recurso para aquele local novo. Começa a levar alimento, começa a levar cera, começa a produzir potes, tal, começa a ter uma certa estrutura lá dentro para poder alocar um novo ninho lá. E depois de um tempo aparece mais, cada vez começa a vir mais abelha, e no final das contas vem uma rainha virgem que nasceu naquela colônia mãe, né? Daquele formato, dependendo da espécie, que eu mostrei para vocês como é que se nasce uma rainha, né? E vem uma rainha virgem para esse local novo, fica ali um tempinho, depois vai sair para fazer o voo nupcial. Mas como uma rainha virgem tem um cheiro especial, os machos que não fazem nada além de ficar procurando uma fêmea para se acasalar, vão se aglomerar em volta desse local, vão formar como se fosse isso aqui. Isso aqui são fotos de aglomerações de zangões, que a gente pode chamar de nuvem de machos também, que fica essa nevoeira aqui, esse monte de macho doido para se dar bem, né? Porque eles estão, a única coisa que eles fazem na vida é procurar uma rainha virgem para se fecundar, para poder acasalar, né? É o objetivo de vida deles. Fora isso, eles não fazem mais nada, né? É um pouco diferente dos humanos, né? Mas é um pouquinho só, né? Mas fica um nevoeiro aqui, né? Esse nevoeiro de abelha aqui e tal. Então, quando a gente vê, quando vocês forem reparar, a gente vê aquele monte de abelha que fica lá de fora, geralmente é isso, né? São nuvens de macho que estão sentindo que tem uma rainha virgem em algum lugar, ficam tudo doido, né? Ficam tudo doido correndo atrás de uma rainha. E faz essa montoeira de bicho aqui, esperando a rainha sair para fora para conseguir fecundar, né? Porque no final das contas, quem fecunda é só um, né? Só um zangão, só um macho que vai conseguir, a rainha só vai acasalar uma vez e com um macho. Então, nessa montoeira de macho aqui, o cara tem que ser bom, né? Tem que ser bom de lábia, bom na pontaria, o cara tem que ter um jeito para poder conseguir se acasalar, né? Ele conseguindo acasalar, a rainha vai voltar para o ninho, né? Eu vou voltar aqui com vocês, vai voltar para o ninho, vai começar para o ovo e vai ser tudo, vai crescer e vai formar um novo enxame, tá? Esse é o sistema básico, tá? E todo esse processo aqui, gente, assim como bem diferente do que acontece com as abelhas africanizadas, isso aqui pode demorar por volta de uns 2 meses. Tá? Então elas continuam com esse vínculo com a colônia mãe muito grande, né? Então isso também é importante para vocês saberem que se vocês colocarem uma garrafa isca em algum lugar, ou vocês verem num lugar novo, onde está formando um enxame novo, você tem que esperar, calma, espera aí pelo menos os 2 meses, tenha paciência, né? Para todo esse processo acontecer, a rainha fecundar, entrar lá, começar a botar ovo, para o ninho começar a crescer, para depois você conseguir querer fazer alguma coisa com relação a isso, tá? Sim. Geralmente é uma rainha perto que está por ali, por isso que eles sentem o cheiro de longe e vão lá atrás, né? Aí fica ali rodeando, né? Pode ser que não seja um ninho novo que pode estar formando ali, pode ser que sente um cheiro, não, mas geralmente é um ninho novo que está formando por ali perto.
Às vezes pode ser que tem algum lugar, né, ou tem, você não sabe, né? Mas geralmente eles ficam perto, assim, né? Mas não colado do lado, né? Mas ficam geralmente numa região perto, assim, que tem uma rainha virgem lá que está pensando em fazer um ninho lá, alguma coisa assim, mas eles sentem o cheiro e se aglomeram, né? Então, eu já não sei te dizer. Não sei. Tem gente que é especialista em zangão, até no seminário lá de Ribeirão teve uma moça que falou só de zangão, né? Eu podia ter perguntado para ela, porque eu também não peguei tudo, então não sei dizer necessariamente isso, né? É um detalhe que não vou te falar, porque senão posso estar enganado, né? Não sei, pode ser que sim. Pode ser que apareça uma outra e... não sei, mas vai ter briga também, porque tem a cheiro da outra colônia e tal, então... isso aí não sei, eu vou ter que estudar mais para poder saber, né? Mas, no final das contas, o zangão, como eu te falei, é um só, né? Ele tem que ser aquele cara bom de mira mesmo para conseguir acasalar com aquela fêmea. Então, o que acontece? Ele vai lá, o cara tem que mirar bem, e se ele for bom mesmo, ele consegue acertar e acasalar com aquela rainha, porque ela vai, como eu falei para vocês, vai acasalar uma vez só e só com um macho, né? Então, depois que acasalou, o que acontece? Eles vivem felizes para sempre, né? Só que não, porque ele morre, né? Depois de acasalar, ele morre, casalou, morreu, a rainha fica viúva, de tão gorda, não consegue mais sair de casa, não consegue mais voar, nem para dar uns beijinhos, né? E só fica em casa fazendo filho, né? Botando ovo o dia inteiro, né? Só isso que elas fazem, né? Só que não é tão triste assim, né? Porque se ela for uma boa mãe, o chame vai crescer, vai dar bastante cria, as abelhas vão trabalhar, vão coletar bastante alimento, vão fazer um monte de mel, né? Tem crias fortes, né? Chames fortes, mais ou menos desse tipo aqui, com bastante alimento, bastante cria, com bastante mel, a gente pode ir lá colher, né? Elas não fazem isso para a gente, elas fazem para elas, né? Mas a gente vai lá e rouba esse mel, né? Mas... E, no final das contas, vão fazer o papel mais importante delas, que é fazer a polinização, né? Esses bichos estão aí há milhões de anos fazendo polinização, ainda fazem até hoje, né? Então, esse sucesso, né, de reprodução, e elas estão aí esse tempo todo aí, no final das contas, o que ela mais faz de bom é visitar as flores e carregar o pólen e fazer a polinização. Você pergunta? Não? Encerrou. É isso aí, gente. Oi. Aquilo lá também tem, assim, durante o ano todo elas fazem realeira também. Não vai nascer uma quantidade tão grande igual a da melícola, né? Às vezes com uma quantidade maior ou menor. Isso é uma coisa que aí dá para entrar em discussão, né? Eu não pesquisei isso, para poder te falar a verdade, né? Teve alguns colegas meus que mediram isso para ver se tinha uma época do ano que tinha uma maior quantidade de realeiras do que outros, para conseguir tentar inferir, ver se isso tem a ver com a oferta de alimento e tudo mais. Mas para mim isso ainda está meio nebuloso, sabe? Para saber o que é que faz com que elas fazem mais realeiras ou não. Isso aí não pode ser a falta de rainha, com certeza seria, né? Mas não necessariamente será isso, né? Isso eu não sei te dizer. Após eclodirem, os zangões ficam na colmeia um tempo ou eles já ficam para fora mesmo da colmeia? Eles ficam um pouco tempo, depois já são expulsos. E eles se alimentam fora como? Com néctar, né? Com néctar de flor. Oi. Bem, a cera, ela produz, por causa que tem algumas glândulas no abdômen, isso aí vai de acordo com a idade da abelha, que ela vai produzir algumas glândulas que tem nas divisões dos segmentos do abdômen, que ela vai produzir umas plaquinhas de cera, né? E isso dá a cera que ela produz, né? Depois que essa cera vai misturar com algumas resíduos vegetais que são coletadas no campo para fazer o cerume,
né? Essa é a sua pergunta? Tá. Dentro das melíponas, foi aquilo que eu falei, né? Ela tem uma taxa de 5 a 25% dos ovos fecundados que vai desenvolver uma rainha. O critério é genético. É aleatório, entendeu? Porque é por causa do cruzamento genético que tem ali na hora da divisão dos cromossomos ali e tal, para poder fazer o óvulo e tudo mais, uma parte vai para um lado, uma parte vai para o outro, então alguns nascem operários e outros nascem rainhas, né? É um fator genético, né? Oi. Eu posso fazer qualquer, se tiver condições normais, eu posso fazer uma divisão. Olha, isso aí. Não vai depender muito desse percentual de seca. Não vai depender de florar esse tempo. Pode ser que sim ou pode ser que não. Ainda está meio duvidoso. Se depender de florar, só vai ter o percentual na época de florar de dentro. Entendeu? Sim, a gente sempre vai. Se chegar um aumento eu posso fazer uma divisão em qualquer época. Desde que tenha a realeira, né? Isso, as melíponas já não, né? Sim, não. Se você alimentar bem, ela... desde que você tenha os cuidados. Sim. Tendo alimento suficiente para elas, sim. Mas vai ter uma oficina de divisão, de multiplicação que eu vou dar, a gente vai entrar um pouco mais aprofundado nisso. Né? Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Então é isso, gente. O que eu tinha para falar é isso. Tomara que vocês tenham aprendido um pouco mais com relação a essas coisas aqui que eu falei. É isso aí. Obrigado.